Da gravação, perfeito. Vamos começar orando? Vocês têm algum pedido de oração, irmãs? Em especial? Não? Então vamos orar pela aula, por esta noite, né? Senhor Deus, nosso Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor, por esta noite, por permitir, Senhor, que nos reunamos aqui nesta sala virtual, Senhor, para que estudemos, Senhor, e nos aprofundemos, sejamos edificados em tua palavra, Pai, no conhecimento dela, sobre a vida e obra, Senhor, de homens que o Senhor guiou, instruiu, para que tua igreja, Senhor, a igreja do Senhor Jesus, fosse crescendo, Pai, chegasse até nós no dia de hoje, Pai. Nós pedimos, Senhor, nos capacite, Senhor, nos dê sabedoria através do teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos compreender, Pai, a tua Escritura, e que pedimos, Senhor, quebrante nossos corações, Pai, para que toda a escama de pecado, de iniquidade, Senhor, caia sobre de nossos olhos, para que tenhamos a contemplação de tua palavra, Senhor, conforme tu desejas que aprendamos, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, aqueles irmãos que não conseguiram estar presentes. Pedimos que o Senhor abençoe o irmão Ronaldo e todos os demais familiares, amigos, irmãos, Pai. Nesta noite agradecemos a Ti, Pai, por cuidar de nós nessa semana. E, Senhor, que essa aula seja uma aula abençoada, Pai. E que nós sabemos que Tu estás presente, Pai. É nossa oração, pedindo que seja feita a Tua vontade, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Bom, vou pedir então para as irmãs já estão mais ligeiras do que eu, já desligaram o áudio, mas a câmera agradeço ficar ligada para eu ir vendo a reação de vocês, perfeito? E qualquer coisa, só clicar ali no botãozinho de levantar a mão, mandar mensagem, que eu estou atento aqui, perfeito? Vamos lá então, nossa 7ª aula hoje. Texto básico, o professor Ronaldo tinha mandado no grupo, né? Hoje vamos estudar Atos de 9 a 32, paramos na última aula em 9 a 31, até 11 e 18, né? É um trecho hoje muito importante e fala diretamente conosco, né? Porque é sobre o primeiro contato definitivo do cristianismo, né, com o povo gentílico. Nós somos gentios, né? Até aqui nós tínhamos tido alguns episódios, algumas conversões até, né, alguns casos muito específicos de pessoas gentílicas que se converteram, que creram que Jesus Cristo é realmente Filho de Deus, Salvador, como aquele soldado romano que crucificou a Cristo, que estava na crucificação, e depois que o Senhor expira, ele reconhece, né, que verdadeiramente este é o Filho de Deus, né? Mas até então, em Atos, assim, que vemos realmente a igreja já fundada, Cristo já depois de ressuscitar e alçar aos céus para governar junto ao Pai, nós encontramos somente até agora o evento de Pentecostes, que é para judeus, depois vemos a pregação de Paulo aos samaritanos, e agora, nesta aula, a gente vai ver chegando aos gentios. Somos nós, né? Então, fala diretamente conosco. O versículo-chave dessa nossa aula hoje, ela resume muito bem o nosso estudo, é o capítulo 11, o versículo 17, né? Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? O alvo da nossa lição hoje é o seguinte: o aluno entenderá que o importante para Deus são as almas, e essas não têm raça ou cultura distintas. Como eu falei, né? Veremos hoje a fé em Cristo Jesus alcançando, passando a fronteira de Israel, da Samaria, né? Chegando até povos gentios. Pedro e a salvação para todos. A gente começa nosso estudo hoje, né, no finalzinho do capítulo 9, que é a realização de alguns milagres pelo apóstolo Pedro, né? Lucas ele seleciona 2 milagres para ilustrar, né, as ondas de milagres que não somente Pedro, mas como os outros apóstolos e até mesmo discípulos, né? Porque vemos o Felipe realizando. O Felipe não era um apóstolo. Felipe tem o apóstolo Felipe, mas vocês entenderam. O que o Felipe que eu menciono é o que encontrou
o eunuco, o etíope eunuco, o professor mencionou na aula passada, né? Então, nós vemos esses dois milagres que o Dr. Lucas ele escolhe citar para a gente, né? Para apenas ilustrar, né? Pedro aparentemente tornou-se o chefe dos apóstolos, e sua principal missão era para os judeus. Quando Saulo foi convertido, conforme vimos na última aula, né? E se tornou o apóstolo Paulo, que conhecemos, né? O maior missionário, sua principal missão, que lhe foi dada por Cristo, era ser o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Nesse ínterim, de volta à Palestina, viajando por toda parte, lendo, né, o versículo 32, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Lida, em hebraico, significa Lod. Essa cidade, hoje em dia, em Israel, ela tem o maior aeroporto internacional. Né? Curiosidade, cultura inútil para nós. Pedro saiu numa missão que o levou a todo Israel. Não fora do país, mas para a Judéia, Samaria, Galiléia e assim por diante. Aqui a gente ainda continua, né, em terreno judeu. Né? Mesmo que os samaritanos eles estejam ali muito misturados com a cultura gentílica, eles ainda são descendentes étnicos de Abraão, né? Nós sabemos que a descendência de Abraão, que nós também possuímos, ela é por conta da fé, né? Não somente étnica, mas aqui especificamente na questão étnica. Levanta-te e arruma o teu leito. Aí vamos ler os versículos 33 e 34 do capítulo 9. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Isso poderia facilmente ser traduzido como Jesus o Cristo o está curando neste exato momento. Pedro não obteve nenhum crédito por qualquer poder sendo manifestado na cura. Ele curava em nome de Jesus. Pedro não puxou para si a glória dizendo: venha a mim, eu vou curá-lo. Não. Ele disse: Jesus Cristo irá curá-lo. É até algo que ecoa o que Pedro faz em Atos 3:6, que inclusive foi a aula que eu dei também, dele falar, né? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, né? Levante-se, enfim. Qualquer que seja a sua condição atual, se você colocar sua fé em Jesus Cristo, ele irá curá-lo, de tal modo que você possa arrumar sua cama e caminhar. Versículo 35. Todos os que viviam em Ida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Perdão. Gostaria de fazer um comentário, né? A gente já vê aqui uma coisa. Depois eu irei comentar um pouco mais, né? Mas disso, de Pedro deixar muito explícito que o poder não emana dele, não vem de suas mãos, né? Ele é apenas um condutor, né? Mas o poder vem do Senhor Jesus. Os milagres são feitos em nome do Senhor Jesus, né? Veremos aqui no nosso estudo hoje Pedro deixando muito claro isso, né? Apenas para a gente já ir citando, né? Agora a gente vai comentar sobre o milagre com Dorcas, ou Tabita, né? Versículo 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. O nome Tabita significa gazela. O professor Ronaldo colocou no slide aqui. Significa gazela ou antílope, né? Apenas uma curiosidade. Eis aqui uma mulher que se doava para ajudar pessoas necessitadas. E dependemos desse texto que aquelas a quem mais ajudou foram as viúvas. Jesus tem um sentimento especial de compaixão por aqueles que haviam perdido seus companheiros. Havia um ministério no começo da igreja para os órfãos e viúvas, e Dorcas é um exemplo disso. A gente encontra nas cartas paulinas, né? Se eu não me engano, é 1 Timóteo, mais diretamente uma instrução, né, aos presbíteros, enfim, sobre o cuidado com as viúvas, né? Existia a própria, não é profissão, né? Profissão é um mau termo. A função de viúva na igreja primitiva, né? De mulheres que elas eram perderam seus companheiros, seus maridos, né? Assumiram a viuvez, mas elas tinham funções específicas na igreja, né? Isso é interessante. Desde o Antigo Testamento nós vemos a preocupação de Deus com as viúvas, né? Junto com as crianças órfãs, elas são duas das pessoas que mais têm necessidades e são marginalizadas pela sociedade, né? Elas não têm a quem muito recorrer, porque imagine, naquela época o homem era o provedor, né? Nós, pela nossa fé, nós sabemos que, mesmo que hoje em dia, né? Imagino que as irmãs algumas tenham empregos fora de casa, e isso é maravilhoso, né? Mas
a função inicial era do homem ser provedor, assim, e a mulher ter uma função mais voltada para o lar, né? Então imaginem naquele período, né, como que ficava uma mulher viúva e uma criança órfã dos dois pais. Era uma situação muito delicada, mas Nosso Senhor é tão misericordioso que desde o Antigo Testamento ele já nos dava instruções de como cuidar, qual era o nosso cuidado com essas pessoas, na é verdade? Continuando. Agora iremos ler o versículo 37 e o 38. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Isso parece paralelo à situação da morte de Lázaro. Versículos 39 e 40 agora. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ele estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. As mulheres que choravam saíram da sala, e dessa vez Pedro não falou com o cadáver como fez com o paralítico. Aqui ele se ajoelhou e orou. E nessa oração dele ajoelhado, ele falou Tabita, que é o nome de Dorcas, né, o nome em hebraico, levante-se, no versículo 40. A gente encontra aqui um paralelo, né, com aquela passagem de Jesus curando não, ressuscitando a filha de Jairo, né, que era um fariseu, trabalhava para os fariseus, agora não me lembro muito bem, mas que ele fala, né, Talita cumi, né, levante-se, filhinha. E aqui até lembra um pouco, porque o nome de Dorcas é Tabita, e a outra é Talita cumi, né, que não é o nome dela, Talita, né, mas Talita é a palavra para filhinha, enfim, é um cordeirinho, né, na verdade, um trato cuidadoso, né, e é muito semelhante o modo que esse milagre se realiza, né. O Pedro aprendeu muito bem com o Senhor. Ele estava presente, né, junto com o Tiago Maior e João, quando o Senhor realizou esse milagre, né. Ele dispensou as mulheres, Pedro agora, né, porque não queria nenhuma testemunha. Novamente, é muito semelhante ao modo de agir do Senhor, quando ainda encarnado na terra. Para um apóstolo aproximar-se de um homem paralítico e dizer levante e ande, existe uma grande fé. No entanto, considere quanta fé era necessária para se ajoelhar a um cadáver e ordenar que ele se levantasse. E se ela não respondesse? Logo que ele disse, Tabita, levanta-te, ela não se levantou, mas abriu os olhos que alguns momentos antes estavam fechados pela morte. A primeira coisa que ela viu foi a face de Pedro, e quando ela o viu, ela se sentou. Versículos 40 e 41 agora. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Olha que maravilhoso, né, esse episódio, irmãos. Inclusive, a palavra que Lucas utiliza, inclusive no Novo Testamento inteiro. Em todos os milagres do Senhor e dos apóstolos de ressuscitar, é a mesma palavra que a Ainame, eu não sou um conhecedor do grego, mas a Ainame é o mesmo termo para a ressurreição do Senhor. Mas óbvio, né? O Senhor ressuscitado teve o corpo glorificado, é a ressurreição final que teremos, é a experiência que o Senhor teve. Aqui é uma ressurreição que Tabita, assim como a filha de Jairo, elas ressuscitaram, mas posteriormente elas vieram a morrer, né? Nós não sabemos como, né? Pela idade, enfim. Mas elas vieram a falecer novamente. E se Deus quiser, elas estarão conosco na ressurreição final, né? Mas é interessante esse uso do grego, de como que ele é vasto. Uma mesma palavra, ela pode ter diversos sentidos, mas não que isso seja uma confusão, irmãs, de forma alguma. Fica muito claro aos exegetas, que são conhecedores do grego, diferentemente desse professor das senhoras, que são termos muito diferentes, entendeu? São episódios diferentes, enfim, não abre-se espaço para debates, enfim, para teorias da conspiração. A palavra de Deus, inclusive, ela é muito objetiva, sabe? Sempre suspeitem de teorias da conspiração, porque, meu Deus do céu, sabe? Essa semana teve um episódio, não sei se as irmãs viram, no UOL, falaram, um texto novo ou foi encontrado do Evangelho de Mateus. E
foi ver, era uma tradução em cima de uma outra tradução, sabe? E aí eles foram atualizar a matéria, porque teve um pastor, aquele Vitor Fontana, que é um pastor que eu recomendo as irmãs procurarem o conteúdo dele na internet, se ainda não conhece. Ele fez um vídeo, assim, incrível, explicando, sabe, o erro da matéria, enfim, com a questão da historiografia, tudo mais. Ele explicou tudo isso, o UOL refez a matéria e não colocou nada, falando uma errata, nada. É como se eles tivessem feito de primeira vez aquela matéria já corrigida, entendeu? Imagina o estrago que isso faz. Se chega uma pessoa com uma fé um pouco mais abalada, sabe, que ainda está tateando no caminho da fé, ela vê essas coisas e fala, nossa, a Bíblia ela não é confiável, a Bíblia foi toda modificada pela igreja, sendo que não, a Bíblia ela é muito confiável, sabe? Toda a historiografia de pessoas, mesmo as pessoas que não professam a fé cristã, elas comprovam a veracidade da Bíblia, a confiança da Bíblia, não somente do Novo Testamento, perdão, como do Antigo. Descobertas arqueológicas, enfim, a nossa fé, eu comentei na aula que eu dei que a nossa fé ela não precisa de respaldo histórico, né? Que a fé ela é a questão somente da graça de Deus, da conversão. Mas é muito bom, é muito reconfortante sabermos que a nossa fé tem muito respaldo histórico, né? Sabemos disso e mesmo pessoas que não professam a fé têm que admitir isso. Sigamos. Todo esse episódio da ressurreição, de Dorcas e do milagre em Lide feito por Paulo, né? Isso tudo foi um prenúncio do céu. Porque Dorcas morreria novamente, como comentei com vocês agora há pouco. Assim como a filha de Jairo, o próprio Lázaro. Foi um pagamento antecipado da verdade apostólica, que todo aquele que está em Cristo será apresentado vivo ao noivo, nosso Senhor Jesus, para viver para sempre sem lágrimas, pecados ou morte. Versículo 42. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Essa amostra do céu que Pedro manifestou às pessoas nessa cidade se espalhou por toda a região, e multidões foram convertidos. E por conta disso, Pedro, até no versículo 43, né, Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. O fato que Lucas menciona onde Pedro se hospedou no restante de sua permanência em Jope com Simão, o curtidor, tem relevância para o que acontece a seguir na trama do desenvolvimento da igreja primitiva e sua inclusão entre os judeus e gentios, que é o foco do nosso próximo tópico. Acho interessante a gente já mencionar por que tem essa importância de Lucas colocar na casa de quem, né, Pedro ficou, né, desse curtidor de couro chamado Simão. Já é um indício do que veremos realmente. Por quê? Em Levítico, quando há o registro das cerimônias, dos rituais, né, a lei ritualística do povo judeu, do povo hebreu, tem a questão de que você não terá contato com animais mortos. Você não irá encostar no animal morto, enfim, assim como tantas outras leis ritualísticas que hoje em dia não seguimos mais, né? E pensemos aqui, irmãs, esse Simão, ele era um curtidor de couro. Obviamente ele lidava com animais mortos, com carne de animal morto. Isso para um judeu já seria aberrante. Pensemos naqueles fariseus que temos o registro nos evangelhos, né? Contemplando o Senhor, os discípulos do Senhor, né? Não lavando as mãos para comer, né? Comendo no sábado, colhendo as espigas no sábado, enfim. Eles ficariam horrorizados com isso aqui, né? E Pedro ainda, ele cresceu num ambiente totalmente judaico, né? Um ambiente muito legalista e é importante que entendamos isso. O contexto que Pedro vem, o ambiente em que Pedro estava, assim como todos os outros apóstolos, né? Eles estavam compreendendo. Hoje em dia, temos o distanciamento histórico, né? Conforme falei no início da aula, nós somos gentios. Então, nós vemos o comportamento de Pedro que veremos logo a seguir, assim, até como os próprios fariseus, né? Obviamente que eles estavam indo contra diretamente o Senhor, né? Em pecado completo. Mas a gente entende o que? Pedro, ele vem de quantos anos? Quase 2000 anos da lei mosaica, antes do Senhor encarnar, em que era muito batido isso do legalismo judaico,
sabe, da lei mosaica, sabe, sem contar o Talmud, né, que é a lei farisaica, que é a tradição do homem se sobrepujando à palavra de Deus, né? É o homem colocando a sua vontade como se fosse palavra de Deus, colocando palavra na boca de Deus, sabe? Isso é uma coisa, é um erro que a igreja hoje em dia corre muito isso, né? Um dos grandes problemas da igreja, falo aqui principalmente da igreja brasileira, né? É o legalismo, né? Quantas igrejas não temos que a vontade do pastor é colocada como se fosse palavra de Deus, né? Igrejas em que você tem que deixar o cabelo crescer, tem que não sei o quê, não pode tatuagem, não, sabe? Aí você fala, tá bom, me mostra na Bíblia onde está isso, me mostra na palavra de Deus onde está isso. Eu não posso comer tal comida. Cadê? Entendeu? Então temos que ter discernimento e termos conhecimento da palavra para não cairmos nesses erros, entendeu? E instruir nossos irmãos que talvez estejam sendo rebanho de falsos profetas, de pessoas que se utilizam da, da fé em Cristo Jesus para construir seu próprio reino. Entendeu? Graças a Deus a nossa igreja é um ambiente saudável, é um ambiente em que nós seguimos muito estritamente a palavra de Deus, né? Não temos esses excessos de legalismos, tal. Nossa lei é a palavra de Deus, é a letra da Bíblia, somente isso, né? E é isso que deve ser, né? Continuando. Agora a gente vai para a visão de Pedro, né? E entramos em Atos 10, né? Fechamos Atos 9. Atos 10 é um dos capítulos mais importantes de todo o livro, se não for o mais importante. Na realidade, é um dos capítulos mais importantes de todo o Novo Testamento, porque traz à nossa atenção um momento extremamente importante na história da redenção. Um tempo de transição do velho modo de fazer as coisas para toda uma nova época da atividade redentora de Deus. Conforme falei, irmãos, é aqui que a gente verá esse contato, a fé cristã entrando no mundo gentílico, né? Chegando até nós. Cornélio. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, versículo 1 do capítulo 10. Cornélio era um centurião. A maioria dos centuriões eram capitães de 100 homens no exército romano, mas algumas vezes o termo centurião era usado para alguém ocupando um cargo mais alto nas forças armadas. Cornélio é descrito como um homem piedoso e temente a Deus, no versículo 2. Os tementes a Deus eram aqueles gentios, normalmente da língua grega, que haviam se convertido ao judaísmo em todos os aspectos, exceto um: eles não se submeteram à circuncisão. Embora fossem gentios, não acreditavam nos deuses e deusas de Roma, ou no panteão de divindades gregas, ou em qualquer religião oriental da época. É importante a gente frisar isso, irmãs, que por que Cornélio não pode ser considerado um prosélito? Nós já vimos nas outras aulas sobre os prosélitos, né? Que eram gentios que se submetiam, que criam na fé judaica e eram circuncidados. Essa é a diferença. Cornélio, mesmo sendo um homem piedoso e temente a Deus, como vimos no versículo 2, ele continuava sendo um gentio, entendeu? E isso vai acarretar o quê? Toda uma nova postura em relação dos judeus com esse povo, com o próprio Cornélio. Porque quando o gentio virava um prosélito, ele cria no Deus de Israel e se submetia à circuncisão, ele, para fins da lei, era um judeu. Você podia ter um contato como você tinha com o seu irmão judeu. Agora, com um gentio, mesmo que piedoso e temente a Deus, não. Tinha toda a questão ritualística da purificação, enfim, que era essa barreira que tinha, mesmo com Cornélio sendo um homem piedoso e temente a Deus, né? Um dia, por volta das 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão, na qual um anjo de Deus veio e disse-lhe: Cornélio. Cornélio, ao ver esse anjo e ouvir a voz dirigindo-se a ele, possuído de temor, como qualquer um estaria, imagina, né? E respondeu: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. O anjo estava dizendo para Cornélio: embora você não seja um judeu, suas orações e sacrifícios têm sido agradáveis a Deus. E Deus está reconhecendo. E o anjo, logo em seguida, ele deu a instrução do que Cornélio deveria fazer, né? Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi,
Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Esse aqui foi a leitura dos versículos 5 até 8. Né? Nós vemos, é interessante citar as irmãs, que aqui o Justo Gonzalez ele tem um ótimo livro sobre Atos dos Apóstolos, eu recomendo as irmãs irem atrás, que é um livro bem interessante. O Justo Gonzalez, ele, por ser um latino-americano, ele faz muitos paralelos com a palavra de Deus com a nossa vivência, né? Com a vivência da América Latina como um todo, né? Ele traz a experiência de Atos para os dias atuais. Isso é muito interessante, muito importante. A palavra de Deus, ela tem que ser e ela é útil a nossos dias, né? Ela não é somente algo estático lá no passado, óbvio, ela é um fato, é histórico, aconteceu, mas ela deve servir de ensinamento, né? Ela tem que penetrar nas nossas vidas, né? E frutificar, né? Nós temos que pregá-la e frutificar a fé em Cristo Jesus, né? E aqui ele cita aqui a questão do anjo, e isso não somente aqui nessa passagem, mas como em outros, que quando o Novo Testamento afirma um anjo, não necessariamente é uma criatura celeste, né? Ou pode ser um irmão, uma pessoa da fé. Aqui, especificamente, é uma criatura celeste, um servo divino do Senhor, porque logo após temos uma menção a um brilho, enfim, né? É algo que deixou ele espantado, né? Se fosse somente um servo do Senhor, não deixa humano, né? Um servo do Senhor humano não deixaria espantado, né? Mas é interessante mencionar isso. Novamente, ele não é uma má fé do autor de forma alguma. Era algo muito comum. Inclusive, nós encontramos nas cartas, né? Nas cartas paulinas, falando sobre os anjos, né? Tipo, os anjos para os anjos da igreja, tal. Em Apocalipse nós também encontramos isso, né? Apocalipse de João. Então é um comentário para fazer aqui, mas nesse caso específico é uma criatura divina, celeste. Deus então deu orientações específicas, não apenas para qual cidade ir, mas a que casa ir e onde se localizava, à beira-mar, né, em Jope. O que Deus purificou? No dia seguinte eles saíram a caminho de Jope. Nesse ínterim, Pedro subiu ao eirado da casa de Simão, o curtidor, para orar na hora sexta, que é o meio-dia. Já conversou sobre a questão das horas, né? Para os judeus, como que se dava, né? Enfim. Nessa altura, sentiu fome e queria comer, e assim os empregados começaram a preparar a refeição para Pedro. Enquanto eles preparavam, Pedro caiu em transe, e nesse transe ele viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol, como se estivesse descendo dos céus. Vamos ler os versículos 12 e 13. Contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mata e come. E a resposta do Pedro a esse transe foi: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. Imagina, Pedro, ele crê que essa mensagem do Senhor é uma tentação do inimigo se passando pelo Senhor, né? Quantas vezes não nos questionamos, falando, mas será que isso realmente é a vontade de Deus ou é uma tentação se passando, né? Porque nós vemos, por exemplo, em 2 Coríntios, né, que o próprio Satanás pode se passar por um anjo de luz, não é mesmo? Então ele vem para nos confundir, né? E essa é aparentemente o que Pedro imagina que está acontecendo, né? Ele fala, olha, meu Deus está me mandando comer comida impura, imunda, que há inclusive uma diferenciação entre impuro e imundo, mas não convém falarmos agora, né? Uma é mais voltada para a questão ritualística e outra é a questão da comida não ter sido santificada, né? Não ter sido propriamente, como posso dizer aqui, enfim, eu falei que não ia me estender sobre esse tema e agora já estou me estendendo. Continuando, Pedro era judeu de nascimento e nunca havia quebrado as leis dietéticas judaicas, leis mosaicas sobre como se daria a nutrição do povo judeu. Né? Deus ouviu os protestos de Pedro e disse: não chame impuro ao que Deus purificou, no versículo 15. A visão de Pedro não se tratava de alimentos ou animais,
Refere-se a pessoas, para demonstrar que os impuros estavam sendo acolhidos e purificados por Cristo. Se fosse somente a comida, nós lembraríamos do quê? Da passagem de Mateus 15, 17, de Cristo respondendo aos fariseus, né, que o que entra pela boca não pode ser impuro, né? Somente o que sai da boca que é imoral, que é pecado, né? Cristo já falou sobre a questão do alimento, sobre essa questão ritualística, né? A gente depois vai ver no capítulo 15, né, em aulas futuras, sobre como que foi o entendimento da igreja, sobre o que deveria ser mantido, o que Cristo desejava que fosse mantido do Antigo Testamento e o que não deveria mais ser, né? E hoje em dia nós temos essa divisão, espécie de divisão de que as leis mosaicas, as 613 mandamentos, né, que temos, né, a parte somente dos 10 mandamentos, o decálogo, nós temos 613 mandamentos de Moisés, de Deus para Moisés, né? E nós temos uma divisão, né, que são as leis civis, as leis ritualísticas e as leis morais. Para nós, hoje em dia, só mantemos as leis morais. As leis cívicas e ritualísticas nós já não temos mais em prática, já não precisamos mais. É algo estático no tempo para aquele povo, para o povo hebreu, né? Cristo já acaba com isso, fala que nós não precisamos mais disso porque ele cumpriu a lei, né? E nós não precisamos, então, mais passar por isso. Agora nos voltamos para a casa de Cornélio, né? Não abordaremos detalhadamente cada versículo deste estudo em Atos 10, de 17 a 43, porque Lucas repete muito do que já foi visto. Deus dirigiu Cornélio a enviar alguns de seus colegas para solicitar uma visita de Pedro, e paralelamente Deus já havia preparado essa reunião, enviando essa visão que acabamos de mencionar, de Pedro, de um lençol cheio de todas as espécies de animais, puros e impuros, né? Então, aqui ficaria redundante a gente ficar citando isso, porque, inclusive, Pedro narra novamente sobre o sonho dele, enfim. E, muito aparentemente, Pedro, ele não tem... muito aparentemente não, claramente, Pedro não entendeu esse sonho dele, né? Uma mensagem direta de Deus e Pedro, ele não compreendeu, ele vai compreendendo, né? Nós veremos aqui, ele vai compreendendo o que Deus queria dizer a ele, né? E quantas vezes, né, irmãos, na nossa vida, nós não passamos por isso também, né? Nós tateamos na vontade de Deus, Deus nos manda uma mensagem, Deus nos dá uma missão, algo, e nós não compreendemos direito. Falamos, nossa, o que é isso, né? Aí vai passando o tempo, você vai falar, entendi, né? Vai se desenrolando, vai ficando mais claro para a gente, né? Isso aconteceu até com Pedro, que era apóstolo, né? Que dirá conosco. Agora, quanto aos ícones e imagens, né? Vamos ao versículo 25 aqui, né? Que depois de tudo isso, Pedro deixou Jope e foi para Cesareia se encontrar com Cornélio, né? E aí, aqui, quando Pedro entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se a seus pés, adorando. Penso que todos somos inclinados a dar certa atenção e bajulação àqueles que têm um grande significado em nossa jornada espiritual. Uma das crises da reforma protestante do século XVI, nós somos herança da reforma, né? Os batistas, foi a respeito do uso de ícones na igreja. Os reformadores se opunham ao uso de imagens por causa da prática na igreja medieval da veneração aos santos em geral, e particularmente à Virgem Maria, né, a Mãe do Senhor. Nós conhecemos muito bem, né, essa idolatria, né, não tem outra palavra. Os católicos podem vir e nos falar, não, ou você está confundindo, porque você não sabe a diferenciação entre dulia, ou latria, enfim, hiperdulia. Mas sabemos que tudo isso é uma desculpa para a idolatria, né? Chega na prática e não há uma diferenciação disso, é idolatria. Quando você desvia a honra e a glória de Deus para homens, para pessoas que, mesmo que crentes em Deus, enfim, são pecadoras, carentes da graça de Deus, assim como todos nós somos, você começa a cultuá-las, isso é idolatria, né? Contudo, toda vez que ocorre esse tipo de coisa nas Escrituras, seja inclinar-se a um anjo, como vemos em Apocalipse, João se inclinando a um anjo, ou a um apóstolo, a um profeta, a resposta é sempre a mesma, né? Pedro aqui ele diz, levanta-se, eu sou um homem como você, no versículo 26. Né? É interessante, irmãos, que
aqui nesse caso específico fica um pouco dúbio qual que foi a forma de prostração de Cornélio, porque a palavra utilizada no grego é proikonia, se eu não me engano, que é uma palavra que ela não se refere necessariamente à adoração, a você se prostrar para adorar, mas pode ser um se prostrar-se em respeito a uma pessoa numa hierarquia superior. Imagine Cornélio sendo um centurião, sendo um membro muito importante do exército romano. Ele conhecia muito bem dessa questão hierárquica, né? Então ele entende que Pedro, uma compreensão errônea dele, mas que Pedro é alguém superior a ele que deve esse respeito, né, de se ajoelhar. E Pedro já barra isso, né? Fala: levante-se que eu sou homem como você, né? Isso novamente, né? Até acabei de comentar sobre a questão da Igreja Católica e vemos aqui, né? Pedro, a quem os católicos consideram como seu primeiro papa, um erro, né? Mas eles consideram como seu primeiro papa. Ele afirmando para um outro homem, né? Levante-se que eu sou homem como você. Hoje em dia nós vemos o Papa, né, dando mão para o fiel católico beijar a mão dele, né? Aceitando toda aquela reverência, né? Você vê que mesmo na crença já errônea dele de que Pedro foi o seu primeiro Papa, há uma completa hipocrisia, né? Mas enfim, não vamos. A nossa aula não é para ficar criticando o católico, é para expor as escrituras. É por isso que temos de ser cuidadosos para, em nossa apreciação por aqueles que nos precedem, temos de render respeito e honra àqueles que foram fiéis no passado, né? A questão é não adorar essas pessoas, mas nós devemos respeito, né? Inclusive a todos. Nunca ultrapassar o limite da veneração e não subtrair coisa alguma da glória de Deus, a respeito da qual Deus diz que não a dará a outra. E a palavra de Deus em Isaías 48:11: não darei minha glória a um outro, né? Isso coroa tudo o que falamos até agora, irmãos. Agora, vamos falar da pregação de Pedro à família de Cornélio. Então Pedro começou a falar, versículo 34 e 35. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês veem, irmãos, irmãs, agora Pedro entendeu finalmente aquele sonho que ele teve. Imagina o tempo que passou nessa viagem de Pedro até Cesareia para encontrar Cornélio. E ele lá, sem entender direito o que era, sabe, tateando e tal, finalmente Pedro entendeu, né? Isso serve de aplicação para a nossa vida, para que o que Deus nos dá, o que Deus nos entrega, muitas vezes, uma visão, enfim, qual que é a vontade dele para nós, vai se revelando, né? A nossa compreensão, a nossa mente pecadora, caída, né? Misturada com a santidade que já temos em Cristo Jesus, esse conflito que há em nós mesmos, né? Somos santos em Cristo Jesus, mas ainda nessa carne, nessa terra, ainda nós somos pecadores. Ela acaba nublando o que Deus passa para nós, né? Qual que é a palavra de Deus diretamente a nós. Nosso coração ainda obscurece, né? Mas a misericórdia de Deus ela prevalece sobre tudo e faz com que tenhamos compreensão, mesmo que um pouco tardia, né? Assim como acontece com Pedro. Lucas relata-nos que Pedro abriu a boca, o que significa que estava prestes a pregar e compartilhar o evangelho. Pedro pregou a vida e o ministério de Jesus. Considero positivo dar nosso testemunho, mas não devemos confundi-lo com o evangelismo. Nosso testemunho é um pré-evangelismo. Pode ser de interesse para os nossos amigos, mas, novamente, nossa vida não é o evangelho. A vida de Cristo é o evangelho. Vocês conhecem, agora o versículo 36 e 37, vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, João Batista. Quando os apóstolos saíram para pregar o evangelho, começaram com Jesus, como vemos aqui. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Versículos 38 e 39.
Pedro foi de imediato à morte de Cristo, concentrando-se na cruz e a expiação, né, que vem com a cruz. É na morte de Cristo, na cruz, que o nosso pecado é lavado, né, que nós temos a nossa pena paga diante de Deus pela morte de Cristo. Uma mensagem que não inclua a cruz não é evangelismo, não é o evangelho. A cruz, junto com a ressurreição do Senhor, é o ponto central da nossa fé, irmãos. Então, não adianta nós queremos pregar que Jesus te ama, ou que Deus é amor, enfim, se não pregarmos que a nossa condição de miseráveis que éramos, mas Cristo pagou a nossa pena na cruz, né? Não adianta, é uma mensagem que é dura, a mensagem da cruz, mas ela precisa ser dura, né? A pessoa ela precisa entender a gravidade da vida em pecado, né? Para ter para poder desfrutar do gozo que é a salvação em Cristo Jesus, né? Então, se não pregamos a Cristo crucificado, que é loucura para os gentios e escândalo para os judeus, nós não pregamos o evangelho de Jesus Cristo. É isso. Aqui é interessante a gente comentar também esse episódio de Cornélio. Nós voltamos, né, que Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, dava esmolas, enfim. E Deus mesmo assim decidiu que para a sua salvação era necessário Pedro ir lá e pregar o evangelho. Quer dizer, aqui nós temos uma prova cabal de que aquela máxima que ouvimos muito, né, provavelmente, de que tudo caminho leva a Deus, né? Todas as fés levam a Deus, né? Isso é uma mentira. Cornélio, mesmo sendo um homem piedoso, temente a Deus, ele estava num caminho de condenação. Sem Cristo Jesus, por melhor que seja a pessoa, ela está num rumo à condenação. Porque a nossa fé ela não se dá por obras, né? Para que não nos gloriemos pelas obras. Ela se dá tão somente pelo mérito de Jesus na cruz. Então, mesmo que o homem seja uma pessoa boa, que ela creia em um Deus, né? Ou creia que existe um ser, uma mente criativa por trás da criação do universo, ela, na verdade, ela não crê em Deus, no Deus verdadeiro, o Deus que é revelado em Cristo Jesus, que tão somente Cristo Jesus conheceu ao Pai, tão somente o Pai conheceu ao Filho, né? Então, nós temos a verdadeira fé no verdadeiro Deus só se dá com o Evangelho, só se dá com Jesus Cristo. Todos os outros deuses são falsos. Toda outra crença que não seja Cristo crucificado e ressurreto não é uma fé verdadeira. É um Deus imaginário, é uma idolatria. É bom frisarmos isso. E Cornélio estava nesse caminho, mas Deus foi misericordioso com ele, assim como Deus foi misericordioso conosco. Então, é muito bonito entendermos que precisamos de Cristo. Necessitamos imensamente de Cristo Jesus. Versículo 40 agora. Né? Continuando o que Pedro falou a Cornélio. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto. Né? Depois de Pedro pregar sobre Cristo morto na cruz, agora ele fala sobre o ponto culminante da nossa fé. Né? Paulo fala em 1 Coríntios que se Cristo não ressuscitou, nossa fé é em vão, ela é morta. E realmente, a nossa fé ela está completamente colocada sobre o evento central da humanidade, que é a ressurreição de Cristo Jesus. É a morte e logo a ressurreição de Cristo, a vitória de Cristo sobre a morte, sobre Satanás, sobre o pecado. Que, inclusive, a Páscoa, que é a celebração da ressuscitação do Senhor, é o nosso principal feriado, né? O nosso mundo hoje em dia nós celebramos muito mais, talvez, o Natal, mas a verdadeira celebração cristã é a Páscoa, é a ressurreição do Senhor. Podemos dizer às pessoas coisas maravilhosas acerca de Deus e como ele pode mudar suas vidas, e igualmente sobre Jesus. Mas se a afirmação da ressurreição de Cristo está ausente desse testemunho, pode ser boas novas, mas não é o evangelho bíblico, porque a cruz de Cristo e sua ressurreição são elementos indispensáveis ao evangelho. A doutrina da ressurreição de Jesus não é elemento esotérico de uma religião secreta, misteriosa. A manifestação do Cristo ressurreto é pública, é aberta. Paulo fala que muitas pessoas
tiveram contato com Cristo ressurreto, em corpo glorificado, não creem em mim, vão lá consultar essas pessoas, né, que elas estavam vivas ainda naquela época. É um fato histórico, irmãos. Nós temos segurança na nossa fé, temos respaldo na nossa fé. Não é aberta a todos. Seguimos para o versículo 41. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Mas é apresentada àqueles a quem Deus escolheu desde a fundação do mundo para manifestar seu Filho ressurreto. 500 pessoas, irmãos, contemplaram o Senhor ressurreto. Conviveram com ele durante esses 40 dias em que ele ficou, comeram com ele, né? Então, imagina que experiência maravilhosa e teremos essa experiência também, né? Nós cremos nisso, já no nosso corpo, nos nossos corpos ressurretos também, e glorificados. Jesus é Senhor. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Esses foram os versículos 42 e 43. Acreditamos que o Evangelho é pregar Jesus como Salvador de todos, o que é pertinente. Mas Pedro afirma que logo após Jesus ter ressuscitado, ele mandou que pregassem que Jesus é o juiz de todos. Isso contraria o jargão evangélico contemporâneo. Hoje as pessoas dizem: eu dei permissão a Jesus para ser o Senhor da minha vida. Mas é uma postura muito arrogante, irmãos. Nós não damos permissão a Jesus para nada. Ele é o Senhor da nossa vida. É Ele quem dá a permissão para crermos nele. É somente pela graça do Senhor que cremos nele. Porque senão já estaríamos condenados. Já. Estávamos condenados. Mas a graça do Senhor nos alcançou. Então, Cristo é o Senhor não somente da nossa vida, mas como de toda a existência. Toda a existência se dá pelo Logos divino, pelo Verbo que se fez carne, que é Jesus. Agora, o Espírito Santo para os gentios. Agora vamos ter uma experiência, irmãs, que é muito semelhante ao que aconteceu no dia de Pentecostes, que vimos lá na nossa segunda aula, se eu não me engano, né? Em Atos 2, que é a descida do Espírito Santo, com o falar de línguas, enfim, né? Os dons, o despertar dos dons espirituais. Mas aqui agora não para um público, para irmãos judeus, mas para irmãos gentios. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Não precisou nem acabar a pregação de Pedro e o Espírito Santo já foi derramado ali. É interessante que nós vemos como que se dá o mover de Deus, né? Deus, o homem, muitas vezes, ele busca delimitar a Deus, né? Colocar Deus numa caixinha. Deus faz isso, mas não faz aquilo. Deus pode isso, mas não pode aquilo. Meu amigo, Deus faz o que quiser. Deus é soberano sobre tudo, sabe? Deus é o Senhor sobre toda a existência. Deus habita fora da própria existência, porque a existência é a criação dele. Ele habita fora, mas habita na própria existência. Deus é em tudo. Deus está em tudo. Pois tudo é obra de suas mãos. Mesmo o tempo é obra de suas mãos. Então, como que a gente vai delimitar o Deus que é onipresente, onisciente e onipotente em uma caixinha, né? E aqui nós vemos que a questão da ordem em que o Espírito Santo foi derramado é diferente da ordem que vemos anteriormente, né? Aqui é antes do batismo. Nós veremos o batismo deles logo em seguida, na família de Cornélio. Nós vemos que o derramar aqui é durante a pregação, diferentemente do que acontece anteriormente. Então, irmãs, Deus faz o que o cabe, qual que é a sua vontade. E nós nos conformamos e o adoramos por isso, pois ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, eu vejo com muito pesar, mesmo dentro do meio evangélico, meio protestante, tentando dogmatizar, sistematizar a vontade de Deus. Óbvio, nós temos que seguir estritamente a palavra de Deus, né? A revelação de Deus nas Escrituras, ela nos mostra qual que é a vontade moral de Deus. Ela nos dá exemplos de como Deus age, mas agora ao homem querer delimitar como Deus age, sabe? Sendo que, óbvio, Deus não se contradiz, né? Mas Deus ele pode operar
de formas diversas, né? Então, eu vejo com muito pesar isso. E isso é uma coisa que, infelizmente, encontramos muito no próprio meio evangélico, sabe? Com pessoas muito respeitadas, né? Grandes pregadores, grandes exegetas, teólogos, enfim, que acabam caindo nesse erro, né? De tentar delimitar Deus, tentar cercear, né? Como se Deus pudesse ser cerceado de algo. Enquanto Pedro ainda pregava, não, perdão, já passei por essa parte. Não, estou confundindo. Volta aqui. Enquanto Pedro ainda pregava, o Espírito de Deus foi repetidamente derramado sobre os gentios. Os que eram judeus reconheceram esse derramar porque ocorreu aqui a mesma manifestação que se dera em Jerusalém no dia de Pentecostes. Os gentios convertidos começaram a falar em línguas. A questão das línguas a gente já falou na aula sobre Pentecostes, né? Da glossolalia, da xilolalia, enfim. Aqui cabe uma observação. A Bíblia nunca diz que há duas espécies de cristãos. Ela diz justamente o oposto. Todos os crentes em Jerusalém receberam o Espírito. Todos os crentes na casa de Cornélio também receberam o Espírito, o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. A conclusão que os apóstolos tiraram a partir da narrativa histórica é que Deus derrama seu Espírito, como o Antigo Testamento profetizou, como em Joel 2, 28 e 29, sobre todos os crentes. Algo também ensinado pelo apóstolo Paulo quando escreveu aos Coríntios. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Isso é de 1 Coríntios 12, 13. Versículos 47 e 48 agora de Atos 10. Pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias. Pedro dá aqui a mesma conclusão que deu quando falou à delegação de Jerusalém. Os gentios estão incluídos no corpo de Cristo. Se eles haviam recebido o batismo do Espírito, certamente podem ser membros plenos da igreja. Por isso, foram batizados com água. Aqui, irmãs, interessante a gente comentar, né? Por que o batismo no início da igreja se dava tão rapidamente? As irmãs já passaram, imagino, pelo batismo, né? Todos nós já passamos pelo batismo nas águas e sabemos que precisamos, né, passar por um curso de algum tempinho para aprendermos sobre a fé em Cristo Jesus, né? Sobre o que a nossa igreja pensa, né? Qual que é a visão bíblica que temos, né? Qual que é a nossa visão escatológica, a nossa visão, enfim, sobre todos os tópicos da obra de Deus. E nesse período não, nesse período era algo assim, a pessoa lá confessou que cria em Jesus Cristo como seu Salvador, já era batizado. Né? Nós vimos isso na última aula com o eunuco etíope, né? Do Felipe batizando o eunuco, e agora com Cornélio e sua família. Mas temos de entender o seguinte, irmãos, que o eunuco, ele já era uma pessoa, assim como o próprio Cornélio, que vinha de uma vivência do Deus judeu, do Deus de Israel, que é o Deus verdadeiro. Eles já tinham conhecimento. O eunuco estava lendo o livro de Isaías quando encontrou Felipe. Então, eles já conheciam tudo aquilo. Eles só precisavam colocar aquele óculos que mostra que tudo que os profetas anunciaram, toda aquela história, apontava para Jesus. Eles precisavam só colocar essa lente, entendeu? Nós, por virmos de um ambiente gentílico, nós não temos toda essa tradição do Antigo Testamento. Nós não crescemos nesse ambiente hebraico, entendeu? Hebreu, que culmina na revelação de Jesus Cristo. Então precisamos passar por todo o ensinamento, mostrar toda a obra de Deus ao longo da história, e Deus se revelando e culminando na revelação máxima, que é Cristo Jesus, seu Filho. Entendeu? Então, é muito importante. E eu mesmo, na época que fui batizar, acabei me questionando. Falei, caramba, mas a gente vê o batismo sendo tão rápido, eu quero batizar logo. Né? A gente, quando a gente se converte, a gente quer se batizar logo. Né? Fala, caramba, a gente fica com aquele espírito inflamado, assim, preciso anunciar para todo mundo que eu creio em Cristo Jesus, eu preciso pregar o Evangelho. Mas aí nós temos isso. Calma, você precisa aprender ainda o que você crê. Isso é importantíssimo. Ao fim ali da aula,
né, do curso de integração ali da PIB, eu percebi quão importante foram aquelas aulas, sabe? Tenho certeza que todas as irmãs tiveram essa sensação também, quando passaram, né, em suas épocas, aí, quando estavam prestes a ser batizadas. E o batismo é maravilhoso, né? Isso não precisamos nem entrar em maiores comentários, que o batismo é maravilhoso. Assim que a notícia chegou a Jerusalém, Pedro foi questionado sobre o que havia sucedido. Agora entramos no capítulo 11, irmãs, aqui. Vamos ler os versículos 1 a 3. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Perdão. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Só que nos remete ao que eu falei anteriormente, de forma breve, né, que se Cornélio fosse um judeu prosélito, fosse circuncidado, não teria esse problema. Mas não, ele era um homem temente, piedoso a Deus, mas não era circuncidado. Ele não era prosélito. Então, por isso que os apóstolos e irmãos na Judéia tiveram esse questionamento. Eles vinham de toda aquela vivência que a gente mencionou anteriormente, irmãos, de Pedro, de toda a tradição do Antigo Testamento, toda a vivência judaica. Então, eles estavam em conflito, né, com isso, dessa nova revelação do Senhor, né, de que Cristo Jesus era aquele que Joel falava, né, de que o Espírito seria derramado não somente sobre os judeus, mas sobre os gentios também, que todos eram bem-vindos à mesa do Senhor, né, não se delimitava mais apenas a um limite étnico, né, somente ao povo da Israel física, mas não, a fé em Cristo Jesus agora ela estava disponível a todas as pessoas do mundo, né, judeu, gentil, circunciso, incircunciso, escravo, livre, enfim, todos estavam podendo ter contato, né, e ser salvos por um único nome, que é o nome sobre todo nome, que é Cristo Jesus. Então Pedro explicou tudo detalhadamente, como tinha acontecido, né, agora de Atos 11, 4 a 18, ele tem essa narração, né? Pedro narra como Deus trabalhara concomitantemente nos dois lados, mostrando a ele e a Cornélio que deveriam se encontrar. Pedro manteve a ordem cronológica. Seu relato foi preciso e deu aos irmãos a chance de reviver a experiência com ele. Pedro, aqui, ele explica, né, irmãs, tudo isso, porque ele foi uma pessoa, digamos assim, beneficiada pela visão que o Senhor deu a ele, né, enquanto ele pegou no sono, com tanta fome que ele estava, pegou no sono, e aquela visão da toalha, enfim, dos animais puros, impuros, né, tudo mais. E agora ele estava tentando explicar isso aos seus irmãos que não passaram pela mesma experiência que ele, né? Aí agora vemos a obra do Espírito Santo, né? Temos problemas quando a experiência se torna a lei da vida. Aconteceu algo comigo de determinada maneira, consequentemente, essa é a forma que deve acontecer com todos. É novamente, irmãs, o homem tentando delimitar Deus. Não, Deus opera dessa forma, somente dessa forma. Eu disse, está atestado aqui, é a minha palavra, acabou. A questão não é como alguém se converteu ou quando isso aconteceu, mas se alguém de fato se converteu. A conclusão de todo esse texto é que o Espírito Santo de Deus é derramado em cada um de nós. E se estamos em Cristo, temos o Espírito. Não obstante, não há nenhuma fórmula mágica que nos tire da nossa fragilidade instantaneamente. Não há nada que substitua o uso diligente dos meios da graça e buscar diligentemente a verdade de Deus através de sua palavra. Porque o Espírito de Deus trabalha com a palavra e através da palavra, nunca contra a palavra. Entenderam, irmãs? A palavra de Deus, ela nos dá delimitações. É Deus mostrando qual que é a sua vontade, qual que é a sua moral, o que o agrada, o que o desagrada. Mas como Deus opera, isso não nos cabe ficar delimitando, ficarmos dizendo qual que é assim que Deus age, sabe? E todo esse episódio é muito importante para a nossa vivência na igreja atualmente. Porque imaginem como que esses apóstolos e irmãos de toda a Judéia receberam, né, esse relato de Pedro, né, de que ele entrou na casa do homem circunciso e comeu com eles, à mesa com eles, né?
É até interessante que a gente percebe que aqueles cristãos que sofriam esses questionamentos por parte de fariseus, saduceus, enfim, né, por comerem junto com pecadores e publicanos, por exemplo, agora eles estão fazendo isso dentro do próprio meio, da própria vivência cristã, né? Como assim? Você Pedro, está comendo na casa de um homem circunciso, né? Você vê que a hipocrisia, ela não somente cabe aos fariseus, ela pode estar em nós, né? Nós temos sempre de lutar contra uma possível hipocrisia, né? De querermos também delimitar o acesso à igreja. Óbvio, nós não temos mais essa questão do circunciso, porque nós mesmos o, somos de um ambiente gentil, né? Mas podemos transportar esse preconceito com uma pessoa que seja diferente, que chega à nossa igreja, essa pessoa ela vem, digamos, sei lá, vamos dar um exemplo, uma pessoa com um posicionamento político um pouco diferente do seu, uma pessoa tatuada, uma pessoa de uma outra etnia, enfim, vem uma pessoa muçulmana, uma pessoa que era muçulmana e se converteu a Cristo. Nós podemos, nossa, essa pessoa aqui, sabe, um árabe, enfim, é um legalismo hipócrita nosso, né? E muito comum, infelizmente, né? De acharmos que Cristo Jesus é nossa propriedade, está delimitado a nós, ai daquele que quiser tê-lo, que não seja igual a nós, né? Óbvio, irmãos, quando eu digo que pessoas de fora ou podem e devem vir até Cristo Jesus, né? Na verdade, Cristo Jesus, com seu Espírito Santo, ir até elas com sua graça. Vou deixar alguém pedindo para entrar agora aqui. Continuando. O Cristo Jesus derramando sua graça e a pessoa indo até ela, né, sendo chamada pelo Senhor e indo até uma igreja local, enfim, ela pode ir com seus pecados. Todos nós somos chamados com os nossos pecados, mas nós não podemos permanecer com os nossos pecados. Isso não é um chamado a, então vou continuar pecando, né? É o que Paulo fala em Romanos 6, né? Não é porque a graça, estamos na graça do Senhor Jesus que nós podemos sair pecando loucamente aí, que está tudo bem, fui salvo pela graça. Não, muito pelo contrário, né? Para que a graça superabunde, muito pelo contrário. Nós somos servos de um Senhor que nos manda, que nos dá mandamentos, ele exige um comportamento nosso. Então é importante que mudemos, e mudemos com alegria, não como uma obrigação. Falar, caramba, eu vou ter que parar com tal coisa. Não, a gente faz isso com prazer, né? Falar, meu Deus exige isso de mim, então com o maior prazer eu vou abdicar dessas coisas, né? Nós temos que ter essa visão. Continuando aqui, e a gente já vai finalizar a aula já mais cedo hoje, bem mais cedo, né? Ou talvez você tenha sido uma criança no seu crescimento espiritual. Possivelmente você já tenha entristecido o Espírito Santo. No entanto, todo o poder que você necessitará para ser uma testemunha neste mundo, você recebeu na sua conversão. Essa é a mensagem principal que Pedro está dando aos seus irmãos, né, cristãos ali da Judéia. E finalmente, irmãos, aqui nos versículos 17 e 18, né, Pedro diz: se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Esse é o significado do Pentecostes dos gentios, através do qual todos fomos trazidos para o corpo de Cristo. Lucas nos ensina por essa narrativa, principalmente, que Deus quer alcançar os seus, independentemente de raça ou costumes. O Evangelho é suficiente para alcançar tanto opositores, como o próprio Paulo, né, como simpatizantes, como o Cornélio, como aquele eunuco que vimos na última aula. Aí temos aqui o professor Ronaldo destacou um versículo de Romanos, né, Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. O grego aqui, quando Paulo menciona, é uma generalização dos gentios, né?
Isso nos diz algo para a nossa prática evangelística. A igreja deve ter seu olho missionário perto e longe. Além disso, deve achar uma estratégia para testemunhar a pessoas, não importando o nível social, cultura ou procedência. Irmãs, isso é muito bonito, essa mensagem da aula de hoje, porque, novamente, assim, com medo de soar redundante aqui, mas ela conversa conosco diretamente, porque nós somos herdeiros desse episódio. Nós cremos em Cristo Jesus hoje em dia porque a palavra foi pregada inicialmente, ela ultrapassou a barreira de Israel e chegou a Cesareia, chegou à família de Cornélio, chegou aquele eunuco, pregado por Felipe, né? E hoje em dia chega a nós, né? Chega a irmã Vera, chega a Ana Cláudia, chega ao irmão Ronaldo, chega a mim, chega às nossas famílias, sabe? Louvado seja o nome do Senhor, porque ele permitiu que nós, que não somos etnicamente filhos de Abraão, sejamos filhos de Abraão pela fé, né? Então, nosso Deus é maravilhoso, irmãs. E esse episódio só nos mostra como sua misericórdia é grande, como sua misericórdia nos constrange, sabe? Porque mesmo nós, em nossas vidas passadas idólatras, entregues aos nossos pecados, às nossas paixões, adorando deuses diversos, né? Deus nos alcançou, né? Que essa fronteira étnica, a fronteira mesmo entre países, ela não é autossuficiente para a misericórdia de Deus não nos alcançar, né? Então, louvado o nome do Senhor por sua misericórdia, por ter nos alcançado. Amém? Então é isso, Amém. irmãs. Hoje acabou muito mais cedo. Eu não sei se eu corri. Vocês acharam que eu corri? Vocês acharam que ficou muito apressada a aula? Não? Tem alguma pergunta? Se tiverem, podem mandar aqui. Vou fechando a apresentação aqui. Inclusive, eu esqueci de fazer um comentário breve aqui, mas fica a curiosidade também. É interessante que Pedro, quando ele tem a visão sobre o lençol, né, com os alimentos, logo depois tem o chamado aí até Cornélio, ele está onde? Está em Jope. Jope é a mesma cidade que centenas de anos antes estava Jonas, ali quando Deus o chama para ir pregar em Nínive. Nínive era um povo gentílico, se eu não me engano, era a capital do Império Babilônico na época. Posso estar enganado aqui, mas eu tenho certeza que era um povo gentílico. E o próprio Jonas, ele se nega a isso, né, inicialmente. Né? E depois Deus o confronta, ele fala, está indo contra a minha vontade? Né? Contra Deus, a gente não pode. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala isso no seu livro sobre Atos, né? Contra Deus, a gente não pode falar não, Senhor. Sabe? Não tem como colocar essas duas palavras na mesma frase, não, Senhor. A gente somente aceita a vontade de Deus, pois a vontade de Deus é soberana sobre tudo, né? Jonas, mesmo sendo teimoso, Deus mostrou que ele tinha que ir lá e Nínive pregar a salvação para aquele povo. E Pedro, centenas de anos depois, tem um episódio semelhante, né? Na mesma cidade, e sendo Pedro filho de um Jonas também, né? A gente encontra que o nome de Pedro é Simão Bar Jonas, né? Simão, filho de Jonas. Enfim, a coincidência que o Senhor nos mostra, né? Os episódios que apontam para coisas futuras. Né? O episódio de Jonas é maravilhoso, aponta não somente para isso, para o próprio episódio central de hoje, que é a palavra de Deus chegando até o povo gentílico, mas sobre a própria questão da ressurreição do Senhor, né? Sobre os 3 dias que Jonas passou na barriga do peixe gigante, enfim. Então, temos tudo isso. A irmã Vera levantou a mão. Irmã, pode perguntar. Precisa ligar o áudio só. Tá desligado ainda. Ainda tá desligado, irmã.
Você consegue ligar o áudio, irmã? Eu queria só tirar uma dúvida. Perfeito. Quando você falou judeu prosélito, é os circuncidados ou Isso. não circuncidados? O prosélito era o que se circuncidava. Ah, Ele era o gentio que gentil, obedecia a palavra do Senhor, que se convertia ao judaísmo e se certo. circuncidava. Essa é a diferença, porque Cornélio, mesmo crendo no Deus de Israel, ele ainda não era um prosélito, Ele não era circuncidado, prosélito, né? entendeu? Aí teve toda essa questão de Pedro, né, comer a mesa com ele, enfim, toda essa polêmica. As irmãs têm mais perguntas? Pode perguntar, irmã Priscila. Eu tenho uma dúvida. Aproveitar que tem tempo, né? Que dá Claro, para fica à perguntar, vontade, né? O versículo 46 do capítulo 10, né? Onde fala ali que foi derramado o Espírito Santo e eles falaram em outras línguas e louvaram a Deus. Esse falar em línguas é o mesmo fenômeno que aconteceu no capítulo 2? Sim, é a questão da glossolalia, né? De povos ali misturados, porque imagine, Cornélio, um romano, muito provavelmente falante tanto de grego quanto de latim, ou com Pedro falava aramaico, muito provavelmente hebraico, que já era uma língua, o hebraico era uma língua que naquele período estava muito mais restringida a questões litúrgicas do povo hebreu, né? Ou a língua comum era o aramaico. E não sei, talvez por Pedro ser um homem ali, um pescador, um homem rude, né, sem maiores instruções formais, ele não deveria talvez falar grego. Isso é uma coisa que nós não temos informação, né? Então, esse evento é semelhante ao que acontece no de Pentecostes. É esse falar de línguas, não é aquele falar de línguas que Paulo se refere em sua carta, né, de falar de línguas em secreto para sua própria edificação, né? Enfim, é diferente. As irmãs têm mais perguntas? Estamos com tempo, hein? Podemos? Não temos? Não. Eu vou encerrando a gravação aqui, então. Agradeço aos irmãos que estão vendo a aula gravada. Fiquem com Deus.